eu estou aqui com a última alteração do Estatuto da Companhia. E aqui diz no artigo 31 que o Conselho de Administração da Petrobras, ele se reunirá e no item 2, diz aqui claramente, as matérias submetidas à apreciação do Conselho serão instruídas com a decisão da diretoria executiva, as manifestações da área técnica, do comitê competente e o parecer jurídico. O deputado Antônio Baçaí, que preside a sessão, tem um contrato que eu gostaria, um parecer que eu gostaria que o senhor tivesse em mãos para responder a minha pergunta. Esse parecer jurídico é o parecer jurídico de número 4060 de 2006, datado do dia 27 de janeiro de 2006, protocolo do jurídico da Petrobras, 0604-711. Queria que o senhor olhasse a cláusula 5ª e a cláusula 7ª desse parecer jurídico. E o senhor verifique quem é que assina esse parecer jurídico e se o senhor reconhece quem é esta pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque na cláusula 5 e na cláusula 7, esse parecer analisa a proposta de compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Este parecer coloca na cláusula 7 claramente a questão da cláusula put option e a questão da cláusula de Marlin. E ele foi apresentado no dia 27 de janeiro, elaborado de 2006. A reunião do Conselho é na primeira semana de fevereiro de 2006. E o agreement, a assinatura do contrato, é de 20 de março de 2006. A pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte. Primeiro, as decisões administrativas e corporativas da Petrobras têm que se cingir ao Estatuto. Portanto, obrigatória a chegada deste documento até o Conselho de Administração e a diretoria executiva, ainda mais para decidir uma aquisição do montante de Pasadena. A pergunta, tudo que eu estou dizendo aqui corresponde ao que determina o Estatuto e o senhor reconhece quem é que assina o documento, por favor? O Estatuto diz exatamente isso que o senhor disse, né? Em tese, isso aí os assistentes, né? Como é que funciona um pouquinho o procedimento? A área técnica tem uma proposta, ela faz, né? Encaminha para o gabinete já com o parecer do jurídico, o assistente do diretor analisa, volta se tem alguma necessidade, se não tiver necessidade ele coloca para o diretor aprova ou não e coloca na diretoria. Aí tem uma reunião dos assistentes de diretoria e todos eles pegam e chegam à conclusão final. Por quê? Na Petrobras tudo se aprova por consenso, não por maioria. E uma das questões que os assistentes fazem é exigir que tenha o parecer jurídico acompanhando, porque isso é uma questão estatutária. A garantia para o lado técnico. Cumprimento do estatutário. E quem é que assina, o senhor lembra? Né? Esse parecer é assinado pelo gerente jurídico da área internacional. O nome dele? Carlos Borromeu. E Carlos Borromeu era a pessoa responsável por coordenar a equipe jurídica para fornecer qualquer parecer de eventuais aquisições da área internacional da Petrobras? Ele cuidava dos assuntos da área internacional. Ele era o meu par, eu era da área de abastecimento, ele era da área internacional. Quando eu fui retirado da função, eu fiquei como advogado submetido a ele. Submetido a ele. Então, fica claro aqui, porque essa pergunta eu havia feito, na época, a senhora Maria das Graças Foster, e ela tergiversou. Então, aqui o senhor reafirma, na sua condição de gerente jurídico da Petrobras, que o trâmite normal da Petrobras e exigido pelo Estatuto para uma deliberação do Conselho Administrativo da companhia, este parecer jurídico teria que ser de conhecimento dos membros do Conselho de Administração. Isto, nós estamos todos de acordo. O senhor confirma que este seria o procedimento estatutário e regimental do regimento das boas normas
de gestão corporativa da companhia. Essa é a determinação do Estatuto. Isso é muito importante, senhor presidente, porque isso desmonta a versão veiculada pelo Palácio do Planalto de que a presidente Dilma, então presidente do Conselho de Administração da Petrobras, desconhecia as cláusulas que, por mais de uma testemunha, estão surgindo, confirmando de que esse documento a Petrobras, o seu jurídico, elaborou, apresentou ao Conselho de Administração e fazia parte. Até porque tem outro capítulo aqui, que eu não vou gastar tempo em ler, do Estatuto da Petrobras, que diz que todos os membros do Conselho de Administração e da diretoria executiva são responsáveis pelos prejuízos infligidos à companhia. Portanto, todos os membros do Conselho de Administração daquela época e todos os diretores executivos daquela época infligiram à Petrobras um brutal prejuízo de 1,1 bilhão de dólares e, portanto, poderão ser responsabilizados. Duas perguntas objetivas aos depoentes. Primeiro, Pedro Barusco era o contador, segundo palavras e da delação premiada de Renato Duque. Era o homem que cuidava do cotidiano das finanças dele. Qual era a sua relação, ou que relação Pedro Barusco teve com o senhor no período que o senhor era o jurídico da diretoria de serviços? E a última pergunta, como é que uma prefeitura não consegue, ou um governo estadual, fazer um aditivo superior a 25% ou 50%? Como é que Abreu e Lima arrancou de 2,5 bi e está hoje com mais de 25 bi? Como é que fizeram esta mágica de quintuplicar, sextuplicar, decuplicar o valor da refinaria de Abreu e Lima? Eu conheci o Pedro Barusco quando ele deixou o centro de pesquisas e foi assumir a área de materiais do AIP, isso em 2000. Né? Eu era do setor de elaboração de revisão de contratos e nós tínhamos ido, eu estava num grupo resolvendo os problemas de uma obra de Urucu, de Paulo Arara. Eu perdi contato com ele, porque eu fui seu jurídico de abastecimento, e eu só voltei a encontrar o Barusco quando ele já era gerente executivo da engenharia e eu estava na discussão sobre o modelo de contrato para a Renest, dentro desse novo padrão que o Conselho tinha indicado que deveria ser feito por causa do par. Então, foi esse momento que eu voltei a encontrar o Barusco. Né? Sim, mas no cotidiano do convívio. Concluindo, deputado. Nenhum. Ok, muito bem. Na realidade, existe uma pequena peculiaridade nos contratos da Petrobras, porque eles são contratos cíveis e comerciais precedidos de procedimento licitatório por uma exigência constitucional. Né? Em tese, você pode, não necessariamente você teria que respeitar os 25%. Todavia, existe uma norma interna na companhia que diz que se qualquer aditivo for acima de 10% daquele valor orçado, você tem que levar isso para a autoridade que passava a ter a competência. Então, em regra, como esses contratos são muito altos e tudo dá um espectro muito alto, em regra, todos eles têm que necessariamente ir para o topo da pirâmide decisória na companhia. A última frase do doutor Fernando, ela é importantíssima para o futuro das investigações. O delegado Valdir pegou muito bem. Para se proceder a um aditivo superior a 10% na Petrobras, porque os contratos eram muito altos, somente com a autorização do topo da pirâmide de comando. Quem era o topo da pirâmide? Isso é importantíssimo, porque isso desmonta as alegações de Maria das Graças Foster e principalmente Sérgio Gabrielli. Só para que obedecer aqui ao nosso presidente, quem era o topo da pirâmide? Na realidade, acima de um valor, se eu não me engano, hoje, 35 milhões, já passa a ser a diretoria executiva.